Olá, eu sou o professor Pedro, de Linguagens, aqui do Pré-ENEM Legal, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre literatura. São dois movimentos literários importantíssimos para a sua prova, principalmente porque num deles nós vamos ter o considerado maior autor de língua portuguesa, né? Nosso querido brasileiro Machado de Assis. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o realismo e o naturalismo, ok? Bom, primeira coisa que a gente tem que entender quando conversa sobre literatura no Enem é entender o contexto histórico. A gente sabe que a literatura é uma manifestação social. Então, além do próprio texto, nós vamos ter influência da sociedade. E o que está acontecendo na época, né, para que esses movimentos aconteçam? Vamos dar uma olhadinha aqui no slide rapidinho? Bom, então qual que é o nosso contexto histórico? A gente está aqui na segunda metade do século XIX. E aí, olha que interessante, pessoal. Você que já estuda literatura para o Enem, já estuda linguagem, sabe que o século XIX é marcado por muita efervescência, né? A gente vai ter muitas construções, tanto políticas quanto sociais e literárias. Se a gente for pensar bem, por exemplo, aqui no século XIX, nós vamos ter o romantismo, tanto em prosa quanto em poesia, o realismo e o naturalismo. Então, olha o tanto de movimentos importantes que revolucionaram a literatura num só século, né? Então, aqui a gente está na segunda metade do século XIX, de 1850 a mais ou menos 1910, ok? A gente vai ter uma influência muito grande da ciência, porque lá na Europa, o que está tendo? A gente sabe que, obviamente, a literatura europeia não é a mesma no Brasil, mas o que acontece lá influencia aqui a sociedade. Então, a Europa vai estar passando pela Revolução Industrial e três ideias científicas marcaram o pensamento da época. Que ideias foram essas? O evolucionismo do Darwin, lá na biologia, a ideia da seleção natural, né, que a espécie mais adaptada vai sobreviver. Vamos ter a publicação dos ideais de Marx e Engels, lá no Partido Comunista, né, no Manifesto do Partido Comunista, e o Comte com o positivismo, em que vai dizer que todas as coisas precisam ser explicadas por meio da ciência. Então, elas são só válidas porque elas acontecem por meio da ciência. Então, o ideal do homem, né, do indivíduo daquela época é o quê? Um olhar técnico e científico acerca do que está acontecendo, tanto na parte biológica, matemática, física, quanto na parte social. A gente vai ter, por exemplo, lá no Darwin, uma ciência biológica e no Marx, uma ciência social. Então, esses olhares científicos da sociedade e da parte técnica vão influenciar o homem e, por consequência, vão influenciar também a literatura. O que mais? Como eu falei para vocês, o pensamento técnico-científico primordial para a gente entender esses movimentos literários. Segunda revolução industrial na Europa. E as mudanças sociais. Aí bora pensar, gente. Desde lá, o romantismo, esses movimentos sociais eles vão influenciar a literatura. Por exemplo, fim da escravidão lá em 1888 vai influenciar a terceira geração dos poetas românticos, né? A proclamação da República, a gente vai ter um novo olhar da sociedade sob a visão do indivíduo. Então, tudo isso vocês percebem que vai mudar as percepções de quem estava vivendo naquela época. E como a literatura é também um reflexo do ser humano, do indivíduo, isso vai se refletir nos livros também. E existe uma palavra que parece até trava-língua, mas não é, calma gente, é fácil, que é a verossimilhança. O que seria verossimilhança? A literatura, a obra, é muito parecida, ela é semelhante ao que? À realidade, ok? Então, isso é o que está acontecendo lá na Europa e que influenciou o Brasil para que o realismo e o naturalismo acontecessem. E vamos falar agora específico sobre o realismo de fato. Quais são as principais características? Lá na Europa, pessoal, ele vai começar com a publicação da obra Madame Bovary, do Flaubert. É uma obra polemiquíssima, por quê? Vai falar sobre o tédio de uma mulher. Peraí, calma. A gente está numa sociedade burguesa, lá no romantismo, vocês lembram? Uma sociedade predominantemente burguesa, em que os valores principais são o quê? Casamento, família e, por consequência, a subserviência, né? A submissão da mulher. Então, a gente vai ter a publicação de um livro que vai desafiar os padrões da época. Como assim uma mulher vai ter tédio? Ela vai ter vontade própria, né? Então, ele vai escrever Madame Bovary, inclusive com questões polêmicas como traição e relações financeiras, que vão quebrar os paradigmas tradicionais da época. Oposição ao romantismo. Essa é a característica principal. Professor,
quero lembrar do realismo. O que que eu lembro? É uma escola que vai se opor ao romantismo, ao que veio antes. Então chega de idealizar a mulher perfeita, a sociedade perfeita, mas principalmente, pessoal, chega de idealizar a burguesia. Talvez os valores tão pregados pela burguesia no romantismo não são tão ideais e perfeitos assim. Essa é a crítica do realismo, né? Olhar crítico e objetivo, chega de idealizar. Crítica à sociedade burguesa, a literatura agora é social, porque ela fala dos problemas sociais. A maior parte vai ser manifestação em prosa, né, que são os textos escritos com linhas e parágrafos, ao invés de versos e estrofes. E os personagens, pessoal, vão ser psicologicamente complexos. Por que que é importante falar isso? Primeiro, lá no romantismo, a gente vai ter personagens muito no mundo das ideias, né? Aqui eu vou ter personagens reais, tanto que o nosso querido grande Machado de Assis, que é o principal autor do realismo, ele vai à praça pública observar as pessoas e entender como que as dinâmicas da burguesia, da sociedade acontecem. E aí, a partir disso, vai escrever seus personagens, né? Em relação à burguesia, criticou-se principalmente o casamento, as relações sexuais e os preconceitos. Se a gente vai ter, por exemplo, em 1888, a abolição da escravidão no Brasil, ainda vai se criar um preconceito existente por conta desse legado escravista. E aí vão se criticar nas obras essas questões preconceituosas. Nosso principal autor realista é Machado de Assis, não tem para onde fugir. Ele vai começar um movimento realista no Brasil com o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, inclusive ele ficou muito famoso recentemente, né? É um livro que vai contar as histórias, as lembranças, a partir de um ponto de vista de um narrador finado, né? Então o narrador já morreu, ele está contando a vida dele de forma póstuma. O Machado, como eu falei, ele vai criticar muito a burguesia nesses pontos específicos. O casamento, a economia, o preconceito, os valores sociais. Tanto que a principal obra dele, que é Dom Casmurro, vai trazer uma personagem que é a Capitu, que até hoje não se entende se ela traiu ou não um Bentinho. Professor, mas isso é tão simples, tão besta. A gente vê, por exemplo, novelas hoje, filmes, com a questão da traição de uma forma natural. Mas vamos pensar, gente, a gente está em 1850, né, ou 1880. Para a época, principalmente burguesa e tradicional, isso era um absurdo. Né? Então tem personagens que são complexos, as mulheres vão ter vontades próprias, desejos próprios, né? Vão ter a sua autonomia também na parte financeira, então isso foi um quebra de paradigmas para a época, né? Agora, o naturalismo, a gente tem que observar sob outro viés. O realismo, ele vai seguir principalmente a ciência social, né? Como a gente falou, por exemplo, do comunismo, do Marx e do Engels. O naturalismo, ele vai seguir a ciência biológica. Então, ele vai se basear, por exemplo, na seleção natural do Charles Darwin, né, que é o evolucionismo. O naturalismo, pessoal, ele vai pregar que o homem, ele é fruto de uma evolução, só que de um ponto de vista social. Como assim? Ele é determinado, dentro da sua sociedade, a sobreviver ou não. Como assim? Se uma pessoa nasce pobre, segundo o naturalismo, ela nasce pobre porque ela é menos evoluída. Então, ela é determinada pelo seu ambiente a nascer pobre, crescer pobre e morrer pobre. E aí se justifica vários outros preconceitos sociais. Por exemplo, o racismo. Eles vão falar que as classes da população preta e parda daquela época vai ser desta forma porque naturalmente é uma raça menos evoluída. A gente sabe que esses preceitos são quebrados e é importante quebrar, mas é uma reprodução do que a sociedade observava naquela época. O que mais? Continua com o objetivismo, né? É uma literatura objetiva, contrária ao romantismo, sem idealizar. O determinismo, que ia falar, dependendo da sua raça ou condição social, como que você iria viver. Vai tratar as mazelas sociais, e aí olha a palavra importante, pessoal. A diversidade é uma patologia. O que é patologia? Patologia não tem nada a ver com pato, tá, gente? Calma. Patologia é a mesma coisa que doença. Então ele vai falar, por exemplo, que uma pessoa ela vai ser de determinada forma, vai ser diversa de uma forma, por quê? Porque ela é doente. Vai tratar as questões sociais como formas de doenças, tanto físicas como mentais.
Existe a zoomorfização. O que é isso? O ser humano ele deixa de ser um indivíduo social, ele é praticamente um animal mesmo, né? É um olhar bestiálico sobre a nossa vivência. E as principais obras que nós temos que ter é O Mulato, de 1881, e O Cortiço, de 1890. Tranquilo? Espero que você tenha gostado da aula. A gente vai ter uma aula agora de resoluções de questões, então acompanha para a próxima. Se ficar alguma dúvida, deixa nos comentários e obrigado pela atenção.